essa oportunidade de aprender mais da palavra dele, que é muito bom. Poder chegar aqui e ver os irmãos, compartilhar das bênçãos, orar também, né? Orar um pelos outros, porque a palavra de Deus nos ensina isso. E nessa noite nós estamos aqui não só para aprender, mas orar um pelos outros. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar agradecendo a Deus e pedindo que o Senhor opere sinais e maravilhas aqui nesse meio, porque Ele é o Deus do milagre, Ele é o Deus que opera. E a palavra de Deus diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. E o Senhor Ele está aqui. Amém. Porque Ele só tem um ou dois, tem mais. Né? Então vamos pedir ao Senhor que Ele venha se fazer presente aqui e falar fortemente e poderosamente aos nossos corações. Santo e eterno Deus, Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por tua bondade, por tua fidelidade, por teu amor, por tua benignidade, Senhor. E nessa noite, ó Pai, nós estamos aqui reunidos entre irmãos, em comunhão, Senhor, uns com os outros, para te adorar, para te exaltar, para dizer que tu és grande, que tu és poderoso, Senhor, e para aprender também da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, abrir a nossa mente, o nosso coração, que possamos aprender mais hoje culto de doutrina, de ensinamento, Deus, que possamos levar, Senhor, para a nossa caminhada, tudo aquilo que aprendemos aqui neste lugar, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha capacitar o pastor, que o Senhor venha ungir ele, ó Deus, para que ele venha falar, Senhor, a tua palavra de uma forma toda especial, Senhor, como ele tem feito, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ouvir as nossas orações, o nosso clamor aqui neste lugar. Estamos aqui também para orar, Senhor, e pedir, Senhor, a tua provisão, a tua mão poderosa, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos, sobre as nossas necessidades, sobre tudo aquilo que precisamos, ó Pai. Ó Deus, crendo que o Senhor é o Deus de resposta, crendo que o Senhor é o Deus que faz, o Deus de milagres, Senhor. E nós te louvamos nesta noite. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar. Glória a Deus. E antes de passar a segunda oportunidade, eu vou ler a palavra de Deus, né? E os irmãos que se sentassem, mas vamos ficar em pé novamente. Vamos ler lá em Efésios capítulo 6. Desculpe, eu não poder sentar, mas em reverência à palavra de Deus, a gente vai ficar em pé novamente. Vamos orar. Efésios capítulo 6. A partir do 10, fala sobre a armadura espiritual do crente. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele nos deixou, né, as armas para lutar contra os ossos infernais do maligno. Amém. E a palavra de Deus aqui ela é muito clara em relação a isso. Temos armas, temos meios, temos condição de vencer o inimigo através da palavra dele, assim como aqui está escrito. Vamos ler. No demais, irmãos, eu estou com a mão engraçada com a vista. Vou tentar mesmo. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida da couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado o abrir da minha boca e a palavra com a confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possais falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo aqui nos exortando, nos ensinando, nos mostrando, nos advertindo, né, sobre a armadura de Deus para enfrentar a força do mal. E glória a Deus, nós não estamos, a Bíblia é muito clara, nós não estamos lutando contra o físico, mas contra o invisível. E isso só é possível através da palavra de Deus, através da oração, através de uma vida de santidade, que possamos vencer todo maligno, tudo que se levanta contra nós, nós podemos vencer com a palavra de Deus. Não só lutando, não só se defendendo, mas também lutando, avançando e combater. E isso só é possível através da palavra de Deus e de uma vida de santidade. É que podemos ter autoridade. Temos discernimento e autoridade para vencer tudo isso. Amém? Oremos. Santo Deus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus, ó Pai, que nos dá estratégia, nos dá condições, nos dá ensinamento para vencer, Senhor, toda hostes infernais do maligno que vem, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que possamos, ó Pai, ter uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida, Senhor, cheio do Teu Espírito Santo para vencer, Senhor, todo o mal que se levanta contra nós, ó Pai. Que possamos vencer pela Tua palavra, Senhor, porque foi assim que o Senhor venceu o maligno, foi pela palavra. Que assim sejamos, ó Pai, também, ó Deus, que possamos, ó Pai, ter essa mente, essa palavra na nossa mente e no nosso coração. Ó Deus, continua conosco. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar e a gente vai para o momento de oração, dos pedidos de oração. Orar também
despertem, né? Sabemos que os dias aí tem muitas coisas oferecidas a essas pessoas, né, que estão fora, mas que elas vão despertar, acordar e saber que só o Senhor é Deus na vida delas e que elas já ouviram, né, no passado, já ouviram a palavra do Senhor e a semente ela foi plantada. Então, que essa semente ela venha brotar dentro desses corações novamente, né, que elas vão acordar e saber que sem Deus elas não são. E é o que a gente pode fazer também, né? Se está orando por essas vidas e crendo que Deus venha libertá-los, né? Como Jesus. Amém. Também que a gente venha estar orando pela nossa nação, né? Municipal, porque as investidas do Rio estão muito grandes. E nós, como igreja, venha fazer esse papel aqui na terra, de estar orando por essas vidas e aquelas também, né? Que se encontram lutadas, vidas que a gente também não conhece, né? Que tem dentro de seus espíritos, que nós venhamos estar orando por essas vidas, pelas pessoas depressivas, também com crise de ansiedade. Ontem, eu não sei se vocês ouviram, né, a mãe ali em Caeteste, a vida de uma bebezinha de 4 meses, né? E sabemos que tudo isso como foi vivido, né? Agora, através da irmã, que não é a carne, não é o sangue, mas é quem está por trás. Então, que nós vamos estar orando por essas vidas em nome de Jesus, para que Deus venha fazer a obra e a libertação sobre essas vidas. Amém. Mais alguém? Não tem, a gente vai estar orando na presença desses pedidos. Creio que o nosso Deus é o Deus de vitória, creio que Deus ele responde na hora certa, no momento certo. E como o pastor já falou, pediu aqui, está orando pelo nosso bairro, as famílias, pela nossa igreja. Vamos continuar orando pelo nosso Brasil, né, por essas vidas que Paulo pediu, né, que precisam de salvação, pessoas doentes, depressivas, pessoas doentes da mente. Né, vamos estar apresentando os novos convertidos. Eu tenho pessoas novas convertidas na família. Precisamos orar também para que Deus continue guiando, que o Senhor sustente nos caminhos, que eles tenham experiência com o Senhor. Né? Então vamos estar apresentando esses pedidos ao Senhor. Amém?
bebida, Senhor. Ó Deus, pessoas, ó Pai, com a mente cauterizada pelo inimigo, Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que realiza, Tu és o Deus que vai ao encontro, Senhor, daqueles, Senhor, que está no mais profundo abismo, Senhor. O Senhor assim levanta. A Tua igreja clama porque nós cremos, ó Pai, no Teu poder, Senhor, porque Tu
círculo de oração, eu convido o diácono Luciano para recolher os dízimos, as ofertas da casa do Senhor e convidar a nossa irmã Paula. Ela vai estar louvando ao Senhor e em seguida o pastor está com a oportunidade. Graças a Deus aos irmãos. Amém. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. E louvarei ao
nós temos a nossa salvação, a nossa cura, a nossa libertação, e só através dele a gente alcança maravilhas, porque ele é maravilhoso, ele é sublime. Nosso Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Sempre que nós entramos em oração, sabemos que Deus ele tem resposta para cada uma. E mesmo que a gente não alcance aqui com vida, mas sabemos que a oração ela vai ser respondida. Até mesmo quando a gente se for. Mas sabemos que Deus não deixa em vão a minha nem a sua oração. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade. Em nome de Jesus. Pessoal, temos uma batida, amém? Soberano eterno Deus, irmão Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma noite aqui na tua presença, Senhor, para te louvar, Senhor, e engrandecer o teu santo nome, Senhor, e dizer, Senhor, que tu és o Deus de tudo de todos nós, nos momentos mais difíceis, nos momentos tristes, nos momentos alegres, nos momentos que a gente às vezes pensa, Senhor, que não vai conseguir, Senhor, chegar até aqui, Senhor. Mas nós temos um Deus que pode tudo em nossas vidas. Aquilo que a gente pensa que é impossível para nós, é possível para o Senhor, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, neste momento, por estar aqui, Senhor, e te agradecer pelos meus irmãos também, que aqui comigo estão. Quero te pedir, Senhor, que abençoe cada dizimista ofertando a tua casa, Senhor. Abençoa aqueles que não puderem dizimar nem te ofertar, Senhor, mas tu sabes o desejo do coração de cada um deles, Senhor. Senhor, traz mais dizimistas para a tua casa, Senhor. Traz mais trabalhadores para trabalhar na seara, Pai. Pois tu sabes que precisamos, Senhor, de trabalhadores para pegar uma e seguir em frente, Senhor, na tua seara. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus, pois sabemos que Ele está neste lugar, sabemos que Ele tem ouvido a oração, o clamor da igreja, cada pedido feito. Nós podemos ver o Senhor Ele respondendo a oração dos amados irmãos e também falando aos nossos corações através de cada oportunidade que nós estamos aqui. Nós queremos agradecer pela vida de cada um, pela vida da nossa irmã Claudete também, que está nos assistindo, e ela pede ali oração pela vida dela, de Cláudio, em relação à saúde, que a igreja esteja orando pela saúde deles, esteja orando também pela perícia, que Cláudio também esteja fazendo para que ele dê certo, e também pela porta de tempo para Mateus, meu filho. Então, em nome de Jesus, que a igreja esteja colocando estas orações, esses pedidos de orações também nas mãos do Senhor. E a igreja, como sempre tem orado, a igreja, como sempre tem colocado a cada pedido, assim nós estamos certos da vitória, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 44, 45. Isaías 45. Estaremos lendo a partir do versículo 1. Nós estamos estudando sobre Deus, sobre os seus nomes. E nesta noite o Senhor ainda continuará falando aos nossos corações através deste tema. E aqui em Isaías 45, versículo 1, vai dizer a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante
dele as portas que não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, e te pus o sobrenome ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te fingirei, ainda que não me conheces, para que saibais até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Soberano Altíssimo Deus e Eterno Pai, nós louvamos, Senhor, e te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Ó Pai, ministra a tua palavra em nossos corações. Fala, Senhor, conosco, que nós não sejamos só ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Ó Deus, a tua palavra, ela faça morada em nossos corações. E assim, Senhor, nós andemos e venhamos seguir a tua palavra, Pai, porque assim o Senhor fará prosperar os nossos caminhos. Que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Ó Deus, purifica as nossas vidas, santifica-nos, Senhor, através da tua palavra. Perdoa, Senhor, minhas falhas e meus erros. Usa, Senhor, a minha instrumentalidade para a honra e glória do teu nome. Ó Pai, tudo que seja feito aqui seja para a exaltação do teu nome. Fica conosco, fala conosco, ministra os nossos corações, Pai. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui em Isaías, no capítulo 45, o Senhor, ele fala com Ciro, que o Senhor, ele chama aquele homem ainda que ele não conhecia o Senhor. Ele levanta aquele rei ali para justamente ajudar o seu povo, porque sabemos que a história da nação de Israel é uma história de situações bastante difíceis, de batalhas que foram travadas, e quando o Senhor ele quer executar a sua vontade, quando o Senhor ele quer realizar o seu querer, ninguém impede. Ele usa o que ele quer, ele faz da forma que ele quer, e ele é soberano nas suas decisões. E aqui, como a palavra do Senhor, ela nos revela, que ele diz que não há outro Deus além dele, ele é o único Senhor, e ele quebra as portas de bronze, ele despedaça os ferrolhos de ferro, assim como ele fala aí no versículo 2: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. E ele diz, começa a falar para si e começa a dizer que ele vai usá-lo para uma grande obra. E o Senhor, ele verdadeiramente, ele é o Todo-Poderoso, ele é aquele a qual nós sabemos que agindo ele, ninguém pode impedir. E nós falamos, na quinta-feira passada, sobre Jeová, esse Deus autoexistente. Nós aprendemos que ele não precisa falar ou revelar a sua existência através das Escrituras para se justificar para alguém, não. Pelo contrário, ele é o que é, pelo que ele falou com Moisés, dizendo para dizer a Faraó. Então, nós aprendemos sobre esse Deus, Jeová, que era uma das nomenclaturas chamada ali no Velho Testamento, e fala desse Deus autoexistente. Nós vimos Elohim ou Elohim, que também é esse Senhor que ele tem poder, ele é poderoso, que ele, através da sua própria palavra, ele criou tudo que existe. A palavra do Senhor nos diz que tudo foi feito por ele e para ele, com um só propósito. E ele é este Deus poderoso
Todo-Poderoso, este Senhor, né, que tem poder para criar, para trazer à existência o que não existe, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E hoje nós falaremos um pouco deste nome também de Adonai, que também significa Senhor, né? E a relação entre o nome Adonai e o Senhor, né, traz a alusão à questão de obediência, porque também Adonai significa Senhor também. Só que nós, como servos, devemos obediência ao Deus Adonai, ao Senhor, que Ele nos resgatou com mão forte, que Ele nos comprou, né, de toda a terra, assim como Ele falou para a nação de Israel, e assim como Ele fala para todos nós, Ele nos chama de nação eleita, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, né? Nação santa. Então, nós somos propriedades do Senhor, nós pertencemos a Ele, e nós devemos entender que este Senhor, Ele merece a nossa devoção, a nossa dedicação, a nossa obediência, né? E é importante nós compreendermos isso, assim como Ele falou com Ciro, e Ele determina algo para aquele homem fazer, mesmo ele não conhecendo o Senhor. Mas Ele é o Senhor de toda a terra, o nosso Deus é o Senhor de toda a terra. Ele é o Deus Adonai, é o Senhor, né, que nós, como servos, devemos obediência a Ele. E quando o Senhor ele fala com Abraão, né, porque essa nomenclatura deste Senhor, como essa palavra Adonai, ela já aparece ali no Velho Testamento, e ela traz alusão a justamente isso. Se você ver em Gênesis, o livro de Gênesis, capítulo 15, Gênesis, capítulo 15, o versículo 2, é claro que nas nossas traduções, muitas vezes não vai aparecer a palavra Adonai, mas sim a palavra Senhor, mas quando nós vamos traduzir, né, aparece ali Adonai. O capítulo 15, eu falo quando traduzido, não quando no original, né? Então aqui no capítulo 15, versículo 2, vamos ler o versículo 1, vai dizer assim: e depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. E respondeu Abraão: Senhor, este Senhor é o Senhor Adonai, Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então, Abraão, ele faz um questionamento ali, ele fala com o Senhor, ele fala com Deus. Deus chama Abraão também para um propósito, né? Porque Deus fala com ele, Deus vem a palavra a ele em uma visão, e o Senhor fala com ele: não tema, né? Porque sabemos a história de Abraão, é que ele não tinha filhos, e sabemos que naquele tempo a questão do filho homem, principalmente, ele dava seguimento à linhagem da família, né? Ele herdava ali toda a questão das riquezas do pai, da herança do pai e do nome da família que dava seguimento. E Abraão, ele preocupado ali, né, porque ele não tinha filhos ainda, e como seria isso? E o Senhor fala com ele, né, e ele diz: Senhor, né, quando nós nos reportamos ao Senhor Adonai, nós reconhecemos que nós somos servos, que nós somos dependentes, que nós devemos obediência a Ele, que estamos para servi-lo, e nós concordamos que Ele é Senhor das nossas vidas, que Ele é aquele cuidador, que Ele é provedor, né? Que
das nossas limitações, diante de tudo que nós possuímos aqui nesta terra, o Senhor ele é poderoso para fazer muito mais além, se nós formos obedientes a Ele. Quando o Senhor ele fala com Josué, né, e ele diz: Josué, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque eu farei que vocês herdem a terra, as terras que eu tenho prometido ao meu povo, a Moisés. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas ser forte, ser corajoso, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, e procura cumprir tudo que está escrito no livro da lei, porque só assim fará prosperar o teu caminho. Então, quando nós devemos, ou quando nós somos obedientes a este Senhor, pode ter certeza que Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, todas as áreas da nossa vida, todas as necessidades que nós temos, todas as preocupações que permeiam a nossa mente. Nós colocamos aqui aquele vídeo que sempre colocamos aqui quando começamos esse estudo, e falamos aqui acerca deste Deus que Ele cuida dos céus, da terra, todos os sistemas que Ele criou estão perfeitamente trabalhando, sem falhas, e assim mesmo enquanto Ele quer executar a sua vontade em nossas vidas. E quando nós compreendemos que nós somos servos dele e passamos a dedicar a nossa vida com obediência, Ele, assim como fez na vida de Ciro, assim como Ele fez na vida de Josué, assim também na vida de Abraão, quando Ele disse para Abraão que Ele daria a ele filho e faria dele uma grande nação. E o Senhor estava dizendo: eu sou o teu escudo, Abraão. Eu sou o teu escudo. E Ele declara: Senhor. Ele, como servo, ele responde ao seu Senhor: mas eu não tenho filhos. E o que eu tenho, eu estava assim, eu herdeiro aqui na minha casa. Eu continuo aqui sem filhos. E ele já estava ali, irmãos, com a idade avançada. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor fala com ele. Se você for lá para o capítulo 17, e o versículo 1 ali de Gênesis, você vai ver Deus mais uma vez falando com ele, dizendo: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. O Senhor estava dizendo a Abraão: Abraão, eu sou o teu Senhor, anda na minha presença e seja perfeito. O Senhor, irmãos, Ele nos deu o livre-arbítrio, e nós temos escolha, apesar que naquele tempo os servos eles não tinham tanta escolha, ele teria que obedecer. Se um servo ali, que era um escravo, que servia na casa do seu senhor, ele tinha que obedecer. Mas o Senhor, irmãos, Ele não nos chamou para servirmos a Ele obrigado. Ele é o único Senhor que Ele, quando Jesus ele vem e Ele fala com seus discípulos, Ele diz: já não vos chamarei de servo, mas de amigo. Porque o servo não sabe qual é a vontade do seu Senhor, mas o amigo ele sabe. O amigo ele tem uma proximidade. O amigo ele conhece a vontade, e o Senhor ele começa a revelar a sua vontade para Abraão. O Senhor ele começa, esse mesmo Senhor que ele não tinha obrigação nenhuma de falar com Abraão, ele não tinha obrigação nenhuma de mostrar a Abraão, dizer: Abraão, eu vou te abençoar. Não, Deus ele não precisava disso, mas o Senhor ele prefere nos tratar como amigos. Ele prefere, irmãos, que nós vivamos a Ele não por obrigação, mas por obediência, por vontade, por espontaneidade. E Ele deseja que nós obedeçamos a Sua palavra. E Ele nos chama de amigo. E Abraão, irmãos, ele ouve aquela palavra. O Senhor disse a ele: olha, anda na minha presença, Abraão. Ele poderia dizer não, mas Abraão ele
obediência. E é importante nós compreendermos isso. É importante nós andarmos na presença do Senhor, não por obrigação. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse que se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois espera sobre mim esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. A Bíblia nos ensina a dar de graça o que recebemos de graça. Muitas vezes, nós para servirmos ao Senhor, nós precisamos que Deus ou venhamos barganhar com Ele. Senhor, eu só vou te servir, eu só vou andar na tua presença, eu só vou obedecer a tua palavra se o Senhor me abençoar nesta área, se o Senhor me der isso. Ou querido, só de nós estarmos na presença do Senhor, só de nós podermos servir a este Senhor que nos comprou por um alto preço, o qual nós não poderíamos estar vivos, nem merecíamos estar aqui, mas o Senhor, Ele se entregou por nós, e Ele nos deu a oportunidade de vivermos uma vida com abundância. E hoje você não tem o que reclamar. Muitas vezes nós reclamamos, murmuramos, mas irmãos, nós não temos nenhum direito de reclamarmos ou murmurarmos. Foi por isso que a nação de Israel passou 40 anos ali no deserto, arrodeando, porque mesmo diante da graça do Senhor de ter enviado Moisés ali, de libertar aquele povo com mão forte, mesmo que eles estavam no deserto, porque começou a faltar água, começou a faltar pão, né? Na verdade nem começou a faltar, antes de faltar o povo já estava reclamando. Quando eles começaram a pensar que ia faltar, eles já começaram a murmurar. E nós, irmãos, muitas vezes temos esse costume. Muitas vezes nós tendemos a indagar a Deus: Senhor, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas Deus, como nosso Senhor, Ele não tem a obrigação de nos abençoar. Nós temos a obrigação de servir, porque Ele é o Criador. Ele nos comprou, Ele nos formou, tudo foi feito por Ele e para Ele. Só que Ele é bom, Deus é bom. E Ele decide, Ele decidiu nos abençoar, Ele decidiu nos amar. Nós provamos a bondade de Deus todos os dias e nós não temos o que reclamar. A Bíblia diz: de que se queixará o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. É isso que nós devemos se queixar. A Bíblia diz que por tudo nós devemos dar graça. Só que nós muitas vezes tendemos e perdemos o entendimento do que significa a palavra Adonai. Muitas vezes nós não compreendemos quando chegamos diante do Senhor, e que nós somos servos, que nós somos escravos, e Ele é o Senhor. Porventura, quando o Senhor ele fala com Jeremias, e ele escreve ali, ele diz: porventura o oleiro ou o barro vai dizer ao oleiro: por que você me formou assim? Eu vejo pessoas hoje que, diante dos traumas da vida, porque passou por algum problema, porque aconteceu alguma coisa no passado, e começa a transferir culpa para Deus, e começa a ficar chateado com Deus. Não, porque assim como Asaf, que quase desviava os pés, saía da presença do Senhor, porque ele começou a olhar a prosperidade do ímpio, e muitas vezes ele começa a dizer: não, porque a minha vida é assim, assim. O Senhor falou para Abraão: anda na minha presença e seja perfeita. Anda na minha presença. Procura me obedecer. Procura ouvir a minha palavra. Procura colocar a minha palavra em prática, porque eu farei prosperar o teu caminho. Eu cuidarei de ti. Eu cuidarei, eu como Senhor, e você como servo. Eu não deixarei faltar o que você precisa, porque Ele é Senhor.
Ciro, um homem que reconhecia ele, para ele ajudar o seu povo. E o Senhor, ele sempre foi o Criador de todas as coisas. Então é importante nós entendermos, irmãos, que quando nós estamos na presença do Senhor, do Deus Adonai, deste Senhor, que nós somos servos e precisamos compreender a sua vontade. Outra nomenclatura, né, de Deus é o El Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso, que é justamente este aqui, do versículo 17 e o versículo 1 de Gênesis também. Quando ele se identifica, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Quando ele estava dizendo ali que ele possuía todo o poder. E este Deus Todo-Poderoso, este El Shaddai, indica ao Deus que ajuda o seu povo. Quando ele fala com Abraão, o Elohim, que é o Deus também, o Senhor, que é poderoso, ele fala para a terra lhe obedece, ele fala para os peixes, ele fala, né, através da palavra do seu poder, as coisas acontecem. E quando Deus ele se identifica para Abraão como o El Shaddai, ele estava dizendo: eu sou o teu ajudador, eu sou poderoso para fazer o que você não pode. Eu sou poderoso para ir além das suas expectativas. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que sou o teu ajudador. E o Senhor estava falando para ele, porque Abraão, irmãos, estava com 90 anos. Veja, na verdade 99. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora você imagina, irmãos, alguém com a idade de 99 anos se indagando acerca de um filho, de um herdeiro, e o Senhor chega para ele e diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o que pode ir além das suas expectativas. A Bíblia diz lá em Hebreus que ele creu contra a promessa, contra a esperança, desculpa. Abraão, ele creu contra a esperança, porque, irmãos, o nosso corpo, dependendo da idade, não vai poder mais fazer filhos, né? Só que quando é Deus que fala conosco, irmão, e aí muitas vezes nós tendemos a querer limitar a Deus às nossas expectativas, os nossos pensamentos. E certa vez o Senhor falou através do profeta Isaías: assim como os céus são muito mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos. Aleluia. Porque os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Aleluia. E era o que o Senhor estava falando para Abraão. Ele estava dizendo: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, em mim, a mim pertence todo o poder. E você, na sua cabeça aí, podem passar, irmãos, tantas coisas que você já passou no passado, que muitas vezes nós até pensávamos que nós não íamos conquistar, nós não íamos vencer, mas muitas vezes o Senhor, através da sua palavra, falou ao seu coração. E muitas vezes nós custamos em acreditar. Mas é o Deus Todo-Poderoso que Ele está falando. E Ele diz: eu velo para cumprir com a minha palavra. Eu velo para cumprir com a minha palavra. E às vezes o nosso coração fica temeroso, como homens, como humanos que somos. E o Senhor estava falando para Abraão: eu sou El Shaddai. Eu sou aquele que te ajuda, eu sou aquele que tem o poder para fazer o que você não pode. E quando Deus estava falando com Abraão: eu vou te dar um filho, Sara estava escutando atrás da cortina, e ela ri. E ela ri porque essa é a tendência do olhar humano. Como eu já sou Sara com 90 anos, Abraão com 99, o corpo já amortecido, Sara era estéril e só agravante. Mas Deus, Ele gosta de dar agravante. Deus
ele gosta de pegar as coisas difíceis, pequenas, e a gente muitas vezes, irmãos, queremos levar as coisas fáceis para Deus, leva as coisas difíceis para o Senhor. O que é difícil para você? Puxe na sua mente aí. Puxe aquela causa, aquela situação, aquele problema que a gente muitas vezes começa a ir deixando de lado, mas é desses problemas que Deus ele espera que você entregue nas mãos dele. Porque muitas vezes nós queremos ajudar Deus, irmão. Mas o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Comece a colocar aquelas causas que para você é impossível nas mãos do Senhor. Comece a crer nesse Deus poderoso, nesse Deus Todo-Poderoso. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. E o Senhor fala para aquele anjo ali e diz: Sara, por que você riu? E ela diz: não ri, não, você riu. Existe alguma coisa difícil para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para o Senhor fazer? E é importante nós entendermos, irmãos, esse Deus que nós servimos, compreendermos o que significa Adonai, o que significa El Shaddai. Eu sou Deus Todo-Poderoso, diz o Senhor. Deus ele falou e ainda ele prometeu coisas maiores para Abraão. Lá em Gênesis 12 e o versículo 2. Gênesis 12 e o versículo 2, o Senhor fala para Abraão: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei no nome, ser tu uma bênção. Veja, irmãos, que Deus diz a Abraão que ele seria uma grande nação. Abraão já avançado em idade, Abraão sem filhos, e isso passando na cabeça de Abraão, né? E às vezes nós, irmãos, como servos do Senhor, achamos que Deus ele trabalha no nosso tempo, na nossa vontade, nas nossas expectativas, né? E Deus ele tem um propósito para todas as coisas. Existem promessas de Deus, irmãos, que elas vão se cumprir lá no final da nossa vida. Existem promessas do Senhor que elas serão realizadas até depois que, como já foi falado aqui, que nós morremos, como foi o caso de Abraão. As promessas de Deus continuam se cumprindo na vida de Abraão, mesmo depois de Abraão morto. E o que o Senhor falou, irmão, ele se responsabiliza, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele é o Shaddai, porque Ele é Senhor das nossas vidas. Aleluia. E é importante entendermos isso. O Senhor está dizendo a Abraão: eu farei de ti uma grande nação, vai sair reis de ti, Abraão. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Ele fala isso: de ti farei uma grande nação. E ele vai continuando no versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e de ti, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o texto do versículo 4 vai dizer: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Aleluia. O Senhor disse: sai do meio da tua parentela, Abraão. Vai para uma terra que eu te mostrarei. No versículo 1 aí, capítulo 12, ele fala isso. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. E nós, irmãos, só obedecemos. Nós só tomamos a decisão de sair quando nós aprendemos quem é o Deus Todo-Poderoso. Nós só confiamos e tomamos essas decisões só quando nós começamos a ter uma intimidade com Deus e saber que esse Deus é o Shaddai. Às vezes, muitos estão dizendo assim: sai, vai embora, desiste, para. Mas se o Deus é o Shaddai, falou contigo para você ficar, então fica. Se o Deus é o Shaddai, falou para você: vai, então vá. Mas que nós possamos confiar no Deus que nós servimos. Porque pode passar os céus e a terra, pode vir o que vier, pode acontecer o que aconteça, mas Deus
tomar a palavra para si e confiar. Quando José, irmãos, estava ali e ele tem aquele sonho e ele vai contar ali aos seus irmãos, todo mundo fica confuso. Como é que vai ser isso? Nós vamos se dobrar perante ti, e eles começaram a sentir inveja, e a Bíblia diz que Jacó, ele guardava no coração tudo aquilo, irmão. E é importante nós entendermos isso. Que quando Deus ele fala, quando Deus falar conosco, quando Deus falar comigo, com você, ou se você talvez ainda não esteja compreendendo se é Deus que está falando com você, ou se é com você ou não, mas pelo menos guarde no coração a palavra. Guarde no coração. Porque se foi com você, vai se cumprir. Vai se cumprir. Eu tive uma experiência, né, com a minha mãe ainda era viva, e eu acho que já contei até isso aqui. A gente ainda não tinha carro, né, e a gente desejava comprar um carro, e uma vez a gente foi para o culto, e lá na Assembleia de Deus, em Recife, né, estava com barato no carro. E quando a gente chegou lá, era um culto de oração, e uma irmã que estava pregando, ela falou assim: Deus está me revelando aqui que Ele vai dar um carro a alguém aqui. E Ele me revelou a cor e a marca. E ela disse: é o Fox vermelho. E aquela palavra veio ao nosso coração de forma tremenda. Só que ficou eu e minha mãe dizendo: não, Deus falou comigo, eu creio que é para mim. Eu comecei, a gente foi no caminho, né, voltando para casa, conversando sobre isso, né, e eu fiquei dizendo: rapaz, eu recebi aquela palavra, mano. E minha mãe falou a mesma coisa, que eu recebi aquela palavra, porque a gente estava desejoso, né, eu já tinha começado a trabalhar, eu queria comprar o carro, e eu tomei aquela palavra para mim de uma forma, e Deus, Ele cumpriu, irmãos. Só que não foi nem comigo nem com minha mãe, foi com a minha irmã. Veio o carro, Fox, vermelho. Nós compramos lá, minha irmã comprou o carro, né, e ficou servindo a nossa casa lá, minha mãe. Basicamente a minha mãe. Não foi comigo. Assim, é claro que ele serviu para a família, mas não foi diretamente para mim. Mas eu tomei aquela palavra, e minha mãe também tomou. Eu guardei aquela palavra no coração. E assim o Senhor, Ele cumpriu, Ele realizou da forma que Ele falou. E Ele fez da forma que Ele havia falado, porque Ele é poderoso, irmãos. Ele é poderoso. O carro estava lá na frente de casa há tanto tempo lá, o rapaz estava lá para vender. E aí o Senhor, Ele moveu as águas e foi comprar. Porque Deus, Ele deseja abençoar os seus filhos, né? O Senhor, Ele faz, Ele é poderoso para fazer. Ele é o Todo-Poderoso. Então é importante nós compreendermos, irmão, que Ele é o Jeová, que Ele é o Senhor, é o Shaddai, Ele é o Shaddai em nossas vidas, que Ele cumpre as suas promessas, que Ele é poderoso para fazer o que Ele quer. Não existe limites para Deus. Não existe limites. Se alguém morreu, Ele pode ressuscitar. Se alguém está doente, Ele pode curar. Se alguém perdeu o emprego, Ele pode abrir outra porta. Ele pode tocar no coração do patrão. Ele pode mover os papéis. Ele pode tocar no coração do juiz. Ele faz como Ele quer, não existe limites para o tempo. Ele estabelece rei, Ele tira rei. Ele faz rei ficar louco. Ele diz que eu crio as trevas, eu faço mal. E quando Ele fala isso, Ele está dizendo: olha, eu faço alguém ficar doente, alguém que está de encontro à minha vontade, alguém que está indo de encontro aos meus propósitos. Eu tiro, eu mato, eu dou a vida. Ele pode, irmãos, porque é dele. E nós não temos que se justificar aqui não, nem querer justificar. Ou Deus, Ele não precisa dar justificativa porque Ele fez isso ou aquilo, não. Ele é Deus, Ele é Senhor. Então Ele é o nosso Adonai, o nosso Senhor. Nós somos seus servos e nós devemos obediência a Ele. Ele é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e Ele também é o Jeová Rafa. Jeová Rafa, né, Ele sugere um Deus que Ele supre também as nossas necessidades. Refere ao Deus que Ele cuida também daquilo que nós precisamos, necessitamos. E essa palavra
também, irmãos, ela surgiu ali no Velho Testamento. Jeová Rafá, que significa Senhor que sara. Se você for lá para Gênesis, capítulo 15, Êxodo capítulo 15, o versículo 26. Êxodo capítulo 15, o versículo 26. Vamos ler o versículo 22, para que tenham entendam. E fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. E deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse, veja o versículo 26: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. O Senhor estava dizendo: eu sou o Jeová Rafa. Eu sou o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que supre as tuas necessidades, o Deus que, mesmo diante de situações dificílimas, mesmo em situações que às vezes a gente pensa que vamos sucumbir, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aleluia. Pois tu, Senhor, estás comigo. Muitas vezes nós se desesperamos, irmão, em meio às doenças, em meio às enfermidades, mas nós servimos ao Senhor também, que é o Jeová Rafa. Ele é o Jeová Rafa. E quando nós começamos a levar as nossas demandas para esse Senhor que sara, que cura, ali naquela situação eram as águas, irmãos, que estavam amargas. Eles estavam com sede, eles queriam água, eles precisavam beber, eles estavam buscando, e ali, irmãos, eles procuram um meio. Como é que nós vamos resolver? E o Senhor fala para Moisés, o Senhor diz a Moisés para que ele lance ali, né? Porque Moisés clamou ao Senhor lá no versículo 25, e o Senhor mostra a ele uma árvore, e lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Aleluia. E aí nós podemos entender que para o Senhor não existe limite, Ele conhece de todas as coisas. Ele poderia mandar só Moisés tocar nas águas. Ele poderia, assim como o Senhor, Ele tem várias maneiras de trabalhar. Ele diz: Moisés, pega aquele galho daquela árvore, lança nas águas. E Moisés foi obedecendo ao Senhor, porque eles clamaram ao Senhor. E não existe enfermidade, irmãos, de pé, quando Deus ele quer curar. Nós, quando começamos a meditar em todos os atos de Jesus, e quando ele veio aqui nesta terra, ele curou a muitos enfermos. Ele é também conhecido como Deus de maravilhas. O Deus que fez grandes maravilhas no deserto, que fez grandes maravilhas na vida de tantas pessoas ali. Pessoas que estavam cegas, pessoas que estavam aleijadas, pessoas que estavam leprosas, com tantas doenças físicas do corpo. E quando nós começamos a entender que nós servimos a um Deus que cuida de todas as áreas, irmãos, que para cada área da nossa vida, cada necessidade, Ele se identifica com o nome. Que Ele diz: o que é que você precisa? Qual é a sua necessidade?
sou o Adonai. Se você quiser, eu sou, aleluia, o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. É o Senhor das nossas vidas. É o Deus que nós servimos. E o Senhor, ele fala com Moisés, irmãos. E ele diz lá no versículo 26, que vocês ouvirem atento a voz do Senhor teu Deus. Fizeram o que é reto diante dos seus olhos. E devem ouvir aos seus mandamentos. Guardar todos os seus estatutos. Nenhuma enfermidade virá sobre ti. Nenhuma enfermidade. Veja como Deus, irmão, ele cuidava daquela nação. E olha que naquele tempo não existiam as tecnologias que existem hoje. Não existiam as informações que existem hoje. Né? Eu trabalho na Compera e sabemos que, né, para a água chegar até a casa de vocês precisa passar pelo processo de tratamento. Né? Que existem várias patologias que estão na água. Que você pode, né, adquirir várias doenças. E naquela época não tinha muitas doenças. E mesmo sabendo que também não existia também o grau de poluição que existe hoje, né, naquela época ali. O Senhor criou tudo perfeito, mas por causa do pecado, até a natureza foi impactada. Mas o Senhor, irmãos, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que sara. Ele é aquele que cuida dos seus, Ele é aquele que purifica o que está sujo, que limpa. O Salmo 91 fala isso. Ele diz que praga nenhuma chegará à tua tenda. Se comeres ou beberes alguma coisa mortífera, mal nem pode fazer. E nós devemos confiar nesse Senhor, no Jeová Rafa. Nós precisamos a cada dia tomar posse, irmão, da palavra. Deus, ele não dispensou a medicina. Deus não dispensou diante da inteligência que Deus deu ao homem, da tecnologia, das formas como ele diz, cara, eu sou servo de Deus, eu não vou por mérito não vou buscar não, mas foi Deus, irmãos, que deu inteligência ao homem, para você buscar. Mas quando o homem não pode fazer, Deus faz. Quando você já buscou todas as possibilidades, e as suas possibilidades acabaram, a Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro. E ela chega diante de Jesus e ela diz: eu trouxe somente tocar nas vestes dele. Ela olhou para Jesus e disse: Jeová Rafa. Aleluia. E ela disse: Jeová Rafa, que eu tenho somente tocar. Eu serei curado. Toca com fé no Senhor. Ele é o teu Jeová Rafa. Ele é o teu Senhor. Ele é o Deus que te sara. Ele é o Deus que te cura. Ele é o Deus que nos cura. Aleluia. Não importa a enfermidade, não importa a dificuldade, não importa os problemas que sobrevêm sobre as nossas vidas, não importa a praga que o inimigo venha lançar, porque ele disse: praga nenhuma chegará à tua tenda. Aleluia. E nós devemos repreender. A palavra do Senhor diz, irmãos, que nós devemos lançar fora toda a praga, tudo aquilo que vem que não é de Deus. Nós devemos, como a palavra do Senhor nos diz, condenar. Nós devemos, irmãos, não aceitar, porque nós devemos ao Jeová. Nós devemos profetizar, como ele falou, profetizar aos ossos. Estão sequíssimos. Porventura poderão reviver esses ossos. E nós precisamos profetizar, irmãos. Deus, ele pode sarar essa cidade. Amém. Deus, ele pode sarar este bairro. Deus, ele pode sarar as nossas vidas, fisicamente e espiritualmente. Porque ele não só sara, irmãos, o corpo físico, ele também sara o espírito, ele também cura. Ele diz: santificai em tudo, no corpo, alma e espírito. Lá em Tiago, para terminarmos, no capítulo 5, versículo 14 ao 15. Tiago, capítulo 5, versículo 14, carta de Tiago. A palavra do Senhor vai nos dizer: algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja,
para que estes orem sobre ele, ungido com óleo em nome do Senhor. O Senhor que é o Jeová Rafa. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver alguém, ou se houver cometido pecados, será perdoado. É o Deus que sara o corpo e sara a alma. É o Deus que purifica, aleluia, que santifica, que sara, que perdoa, aleluia, que nos lava na água do Espírito. E é importante nós compreendermos e tomarmos posse da palavra, aleluia. A cada palavra, a cada nome, né, de Deus que só pertence a Ele. É para mim, para você, é para alcançarmos as nossas vidas, é para nos ajudar, é para dizer: eu estou com você em todo o tempo. Não importa a praga, a peste que venha acontecer, não importa se vem Covid ou se alguém está dizendo aí rumores que vai vir tantas coisas terríveis aí, que venha. O Senhor disse à nação de Israel: olha, a morte vai passar, agora pega lá o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da porta, porque quando ela passar, vai passar por cima da porta de vocês. Aleluia, amém? E nós vamos ter essa marca do cordeiro em nossas vidas, que nós possamos ter e entender e compreender o Deus que nós vivemos, que o Senhor Ele é Senhor em todo o tempo. Fica de pé. Para dizer a justiça de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você vai adorá-lo em todo o coração. Tu és meu Deus forte, grande é o Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua, Mashiach, Deus Emmanuel. Que o Senhor é para você. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Talvez você tenha visto nesta noite, já recorreu a tantas coisas, mas o Senhor Ele é contigo. E você precisa da face do Senhor. Então somente confia no Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, obedece a Ele, porque Ele é Senhor, Ele é Adonai. Aleluia. Confia a tua vida, os teus bens ao Senhor, Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Aleluia. Ele governa todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele é o Senhor que sara, que cura, Ele tem todo o poder. Aleluia. O controle está em Deus, tudo governa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelos teus cuidados e proteger em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por significar para nós. Oh, Deus, por relacionar conosco, por nós merecemos, Senhor, pelo teu grande amor. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Ele nome, Obrigado.
Senhor permanece no controle. Deus está no controle de toda a situação. E cura toda dor. Se perpetue a fé e a justiça é. Deus em Deus, o controle está em Deus. Tudo governa. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Jesus, em nome do Senhor. Como é bom servir a esse Deus. Aleluia. Nós possamos servir como o Deus Adonai, que merece o nosso serviço, a nossa obediência. O nosso El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, que Ele está cuidando de todas as coisas. O nosso Jeová, que é o Deus que nos cura, que é o Deus que nos cura. Amém. Eu agradeço a oportunidade nesta noite, eu agradeço o privilégio de estar aqui neste lugar. Deus abençoe as nossas vidas. E agora, irmãos, que os cultos permanecem mesmo comigo pela manhã, escola dominical, 9 horas. Você é o nosso convidado, você que nos assiste. Também pode estar aqui aprendendo junto conosco. Se você é um convidado, a nossa escola dominical tem sido uma bênção. Temos crescido no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. E à noite, às 13 horas, é o nosso culto de louvor e adoração. Amém? Vamos orar aqui, Senhor, prestando. Soberano Altíssimo Deus e eterno Pai. Obrigado, Senhor, pelo que você nos concedeu de estarmos aqui na tua casa nesta noite. Obrigado pela tua palavra ministrada nos nossos corações. Ó Deus, alcança os teus filhos cada dia mais. A nossa irmã Claudete, Senhor, seu filho. Tu és o Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai. Ó Deus, tu és o dono da porta, abre a porta de emprego para o seu filho, Senhor. Ó Deus, visita, Senhor, os que estão à frente da causa ali, da aposentadoria, nosso irmão Cláudio, ó Pai, todos aqueles, Pai, que estão precisando, aleluia, de uma sentença favorável do juiz. Ó Pai, és poderoso para tocar no coração, para pegar a papelada que está embaixo e colocar em cima, para mover as águas na vida dos teus filhos. Ó Pai, a ti pertence todo o poder, não existe, Senhor, nada difícil para ti. Ó Pai, tu és todo poderoso. Ó Senhor, visita aqueles que estão enfermos, visita as enfermidades e cura e sara, Pai, assim como o Senhor sarou aquelas águas. Ó Senhor, sara o nosso corpo. Ó Senhor, se existe alguma coisa, Senhor, que impede de nós buscarmos, estarmos mais em comunhão contigo, Senhor, sara a nossa alma. Ó Senhor, purifica as nossas vidas, santifica, nos perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ó Senhor, cura corpo, alma, espírito, Senhor. Tu tens todo o poder, nós confiamos em Ti. Ó Pai, nos ajuda a obedecer a Ti. Nos ajuda, Senhor, a estar na Tua presença. Nos ajuda a cumprir a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda a andar em santidade e buscar a Tua palavra e fazer para o que Te agrada, Pai. Obrigado por tudo. Leva-nos em paz para casa. Nos dará uma noite reparadora de sono, livra de todo mal. Todas as coisas que nós te pedimos e já Te agradecemos e Te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus nosso Pai